quero aproveitar e agradecer a sua presença, você que está visitando a gente. Se você está se sentindo um pouco desconfortável aí atrás, tem alguns bancos aqui do lado direito, é mais confortável esse banquinho, dá até para a gente tirar uma cochilada, de vez em quando. Assim aqui. Não é verdade? Então, se você se sentir à vontade, quiser sentar aqui à frente, não tem problema nenhum. Já agradeço a sua presença, a sua visita, pessoas que estão no nosso meio, que Deus esteja com você nessa noite, cuidando de você, em especial, cuidando da sua família. Por falar em família, essa é a série que eu estou me comprometendo a tratar com você nessa noite. E às vezes, quando eu vou tratar sobre a questão de família, e aí tem a ver com essa série, eu fico me perguntando, por que será que muitas famílias parecem que a vida deles parece estar por um fio de romper tudo, casamento a ponto de romper, um filho a ponto de cair para o mundo das drogas, ou já estando no mundo das drogas, às vezes pais ausentes na criação dos seus filhos, às vezes filhos se levantando contra os seus pais, se rebelando contra os seus pais, às vezes pais por trabalharem demais, deixarem os seus filhos à mercê ou terceirizarem a educação dos seus filhos. Eu fico me perguntando por que a família muitas vezes parece que ela está por um fio. Nós sabemos, eu e vocês, eu sei que você sabe disso, que as famílias sofrem um tipo de ataque muito forte. Porque o diabo, que é o nosso inimigo, o inimigo do cristão, o inimigo da igreja, ele sabe que se ele atacar a família, ele vai causar um estrago na sociedade. Ele vai causar um estrago nas igrejas. Ele vai causar um estrago de forma generalizada. E quando eu pensei sobre esse tema, famílias sobre uns filhos, famílias por um fio, tem uma coisa que para mim é uma das coisas que tem colocado a família por um fio. É quando se há na família uma inversão dos papéis. Eu quero pensar com você sobre a inversão dos papéis, filhos e pais. Eu comecei a tratar sobre marido e esposa, porque esse é um grande problema. Quando há uma inversão de papéis dentro de casa, a esposa, ela assume o papel que pertence ao marido, e isso é um desastre dentro de casa. Ele não consegue liderar a sua casa, ele não consegue ter o respeito dos seus filhos, porque houve uma inversão. Mas eu falei assim, eu vou começar a tratar com os filhos e os pais, porque para mim essa é uma das condições que mais coloca a família numa berlinda. Mas coloca a família numa grande dificuldade. É quando os filhos não entendem o seu papel e nem os pais entendem o seu papel. E há uma inversão muito grande dentro da casa. E por incrível que pareça, se os nossos filhos, se eles crescerem com a perspectiva errada de como eles têm que ser filhos dentro de casa e perceber, eu vou falar com vocês sobre a estrutura que Deus colocou na família, automaticamente eles vão crescer como crianças imaturas, automaticamente vão se tornar jovens imaturos, automaticamente vão assumir casamentos imaturos, automaticamente vão gerar famílias com problemas. Então, queridos, eu quero pensar com você que essa inversão de papéis, pais e filhos, quando os filhos, eles, por exemplo, eu já começo a adiantar, eles assumem a autoridade que pertence aos pais, e parece que tudo gira em volta deles. De vez em quando, eu sei que você já viu cenas como essa, tipo assim, o pai e a mãe estão assim, implorando para os filhos, perguntando para eles o que eles querem, para onde é que eles devem ir, o que eles devem fazer, e o menino lá se achando o senhor do pedaço, se achando o dono de tudo, se achando, olhando para aqueles dois e falando assim, agora já está no meu bolso. Isso é um grande problema que nós encontramos. Quando muitas vezes nós vemos pais que eles são reféns dos seus filhos. Eles não têm, eu vou pensar sobre isso aqui, condições
até mesmo de chamar a atenção dos filhos, porque eles estão com medo dos filhos, eles estão acuados por causa da vontade soberana dos filhos, por causa do capricho dos meninos. E os filhos, muitas vezes em casa, se tornam ditadores. Eles passam a mandar nos seus pais, eles passam a exigir dos seus pais para que a sua vontade seja feita, seja atendida de qualquer maneira. E eles se levantam como se fossem assim, os senhores da casa. E os pais ficam simplesmente à mercê, olhando essa situação toda, apavorados, sem saber o que fazer. É por isso que você vai nas escolas, e você pode conversar com os professores, seja escolas particulares ou não, você vê o desespero de muitos professores. Por quê? Porque muitos daqueles filhos já são senhores dentro da sua própria casa. Os pais já não têm nenhum tipo de autoridade sobre a vida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque os pais criaram os filhos fazendo com que tudo gire em volta deles. Todas as vontades do menininho sejam feitas e sejam realizadas. Agora, queridos, quando eu penso sobre inversão de papéis, eu também não posso esquecer dos adultos. Porque também nós temos adultos que ainda continuam sendo filhos dos seus pais. Os seus pais ainda são vivos. E eu percebo uma inversão de papéis muito grande, aí pensando mais nos adultos, é quando os pais são abandonados. Quando os pais, porque chegam a uma certa idade e exige um certo cuidado, existe uma certa atenção, e ali eles são abandonados, e muitos filhos, nós já sabemos disso no Brasil, eles usam e abusam dos seus pais. Eles estão de olho, negociando, esperando a herança que o velho vai deixar, a casa que o velho vai deixar. Ele não está fazendo nada porque ama os seus pais. Ele está ali, na verdade, fazendo uma negociata para botar a mão no bolso do pai, para botar a mão na conta corrente do pai. Isso, por um lado, também é inversão de valores, inversão de papéis. Nós encontramos isso muito comum nos nossos dias. E aí, meus irmãos, eu creio que muitas dessas coisas, elas acontecem. E aí, pensando nos pais, porque muitos pais hoje já têm medo de chamar a atenção dos seus filhos. Os pais têm receio de exercer o papel que Deus confiou a eles. E o papel dos pais, e aqui quando eu falo pais, por favor, entenda uma coisa. Pode ser porque a família hoje mudou a sua estrutura. Hoje nós temos avós que criam netos. Elas é que criam os netos. Então eu estou falando dessa pessoa que é responsável por alguém que está abaixo. Hoje nós temos, por exemplo, mães que criam sozinhos seus filhos. Hoje nós temos, por exemplo, pais que criam sozinhos seus filhos. Isso também é família. E eu estou falando, quando eu falo a palavra pais, por favor, não se refira só a papai e mamãe, na estrutura familiar que nós conhecemos. Não, eu estou falando daqueles que são responsáveis, que têm filhos que estão abaixo deles, têm sobrinhos, têm netos, que eles são responsáveis por eles. E o que eu percebo muito hoje, nos nossos dias, é que os pais, muitas vezes, têm medo de exercer a autoridade que Deus lhe deu para cuidar dos seus filhos dentro de casa e exercer o papel de autoridade dentro da sua casa para com seus filhos, e eles não fazem isso. Isso vai gerando o que eu estou falando, a ideia da inversão dos papéis dos filhos assumirem. E aí o que nós encontramos muitas vezes é que o conceito de autoridade, que Deus é quem delegou aos pais, Deus é quem delegou os responsáveis, isso não é uma escolha minha, foi Deus é quem delegou sobre mim para com os meus filhos. O conceito de autoridade, ele é derrubado por uma chamada pretensa liberdade que nós queremos dar aos nossos filhos. Eu conheço muitos pais que eles pensam assim: eu fui criado num regime muito duro. Meu pai era um homem muito duro na maneira como ele me criou, mas não, quando eu tiver os meus filhos, aí vai ser outro esquema. Aí larga os meninos, vira uma bagunça dentro de casa. Ou nós temos também casos contrários, pais que são altamente libertinos, e aí o filho cresce falando: não, quando eu tiver os meus filhos, não, eu vou colocar esse moleque na linha, ele vai ver comigo. E aí apertam demais. Uma coisa é certa, queridos, a autoridade que os pais têm é Deus é quem colocou. Nós não podemos confundir a ideia
Tem muita gente que fala assim, não, eu quero ser contra o autoritarismo, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da autoridade que Deus instituiu e colocou sobre cada um dos pais. É esse o papel que eles precisam entender dentro da sua casa. E a pergunta que eu fico nessa noite é uma só. Como é que eu e você, como pais, como responsáveis, podemos ser modelos de amor, modelos de cuidado, exercendo o papel de autoridade que Deus colocou sobre nós, sobre a vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos, eles cresçam nos amando, para que os nossos filhos cresçam nos respeitando. E aí eu convido você a ler comigo Efésios capítulo 6, versículos de números 1 a 3. É o texto que nós vamos pensar nessa noite. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vamos ler comigo aqui, por favor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Antes de nós pensarmos nesse texto de forma específica, para mim, quando o apóstolo Paulo ele escreve esse texto aqui, trazendo uma orientação para os pais no seu tempo, e Paulo estava fechado num tempo, eu vou falar isso aqui um pouco mais à frente, que era um tempo extremamente complicado para a vida dos filhos, e principalmente para o casamento. Era o tempo que Paulo escreve isso aqui. Mas quando eu li esse texto, a impressão que me dá é que Paulo não está só trazendo orientações. Paulo não está dizendo assim para os casais, para os pais, isso aqui é uma opção para vocês, hein? Escolha isso aqui que vai dar tudo certo. Não, Paulo não está fazendo isso. Para mim, o que Paulo está trazendo para mim é uma estrutura que dá sustentação à vida. Uma estrutura que dá sustentação à família. Uma estrutura que dá sustentação ao casamento. Eu creio, meus irmãos, quando você olha para um corpo de uma pessoa, o corpo de uma pessoa não consegue ficar de pé se não tiver uma estrutura segurando aquele corpo. Uma casa não consegue ficar de pé se não tiver uma estrutura segurando as paredes e a laje. Uma árvore para dar fruto, ela não consegue ficar de pé se não tiver um tronco dando a estrutura para que o fruto apareça. Eu creio que o apóstolo Paulo aqui, o que ele quer de nós, para que as nossas famílias não sejam como esse viver por um fio, para que esses fios possam ser entrelaçados e dê a estrutura necessária para a nossa vida e família, Paulo escreve justamente esse texto aqui, dizendo que quando observamos isso aqui, de uma forma ou de outra, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, não é que não vai ter problemas, ela se torna mais segura, ela se torna um local onde os nossos filhos eles encontram refúgio, eles encontram abrigo, onde o pai e a mãe podem ali, no meio das crises que eles estão vivendo, eles podem encontrar uma estrutura segura, fundamental para o seu coração, para o seu pensamento, para o seu dia a dia. Então eu creio que Paulo está tratando aqui, não é assim, escolha isso aí e vai vivendo. Se você não escolher, não tem tanto problema. Não, ele está trazendo a estrutura que dá sustentação à família. E nós sabemos que uma estrutura, se você soltar talvez alguns parafusos, se for uma estrutura metálica, talvez ela possa não cair hoje. Mas talvez ela possa cair daqui uns 2, 3, 4, 5 anos. Hoje, por incrível que pareça, eu estava conversando com um senhor que eu conheci hoje. Ele trabalhava, ele foi contratado justamente para isso. Porque ele me falou comigo assim, que aqui na Vale teve um acidente há um tempo atrás, e eles perceberam que o acidente foi causado não por imperícia dos funcionários, mas porque a estrutura já estava ultrapassada. E eles não estavam observando que a estrutura é que causou o acidente. Portanto, meus irmãos, eu creio que Paulo está trazendo para nós é a estrutura de como a família deve funcionar, como a família deve ser regida dentro de casa. E o que Paulo está dizendo aqui para nós de forma muito clara, os pais, eles devem exercer a autoridade sobre os seus filhos. Esse é o papel deles dentro de casa. Os filhos precisam olhar para os pais e ver neles a autoridade que Deus instituiu sobre eles.
Por outro lado, o papel dos filhos é obedecer aos seus pais. Essa é a tarefa dos filhos. Essa é a função que Deus instituiu sobre a vida dos filhos, na autoridade dos seus pais. Eu creio que é isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios, no texto que lemos. Para mim, meus irmãos, a ideia de família, ela passa por algumas definições, de alguns papéis, de algumas funções nos seus relacionamentos. Família não pode ser assim, cada um faz o que quer, cada um escolhe o que quer, cada um gosta e vive do jeito que quer, cada um chega no horário e sai do horário do jeito que quer, cada um assiste o que quer, cada um entra na internet e vê o programa que quer. Isso não é família. Pais, eles não podem ser, dentro da sua própria casa, meros facilitadores das paixões malucas que estão no coração dos seus filhos. Os pais não podem ser meros observadores do processo dos seus filhos. Pais não podem ser, por um lado, presta atenção no que eu vou falar, amigo dos seus filhos. Tem muito pai que cresce assim, não, eu quero ser amigo do meu filho. O negócio é que ele seja o meu amigão, tal. Legal, mas ele tem que ver em você autoridade. Porque amigo, muitas vezes, não chama a nossa atenção. Amigo, muitas vezes, não nos direciona para aquilo que é certo. Amigo, muitas vezes, entra na onda junto com a gente, com a nossa farra. O papel dos pais dentro de casa é ser autoridade sobre a vida dos seus filhos. É assim que eles vão ajudar os seus filhos a se desenvolverem, a crescerem, a amadurecerem, para amanhã poder conviver no meio de uma sociedade que ele percebe que na sociedade também tem autoridades ao qual ele precisa respeitar. Um diretor de uma escola, um policial, um juiz, um prefeito de uma cidade. Onde é que nascem essas ideias, queridos? Nasce da família. Mas Deus, é a forma como Deus criou o mundo e sustenta esse lugar aqui. Porque, Gleick, se não tiver um policial nesse lugar, se não tiver um juiz, se não tiver um prefeito, isso aqui vira uma bagunça. É a forma como Deus sustenta as coisas com a sua graça comum. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Paulo, nós vemos isso de forma muito clara. Depois você pode chegar lá e ler os textos anteriores. Ele começa tratando sobre as esposas, depois ele trata sobre os maridos, depois ele vai para os filhos, depois ele vai para os pais, depois ele vai para os servos, depois ele vai para os senhores. Ele está trazendo a estrutura da família, ele está trazendo a estrutura da sociedade. Ele está dizendo que é dessa forma que a sociedade tem que conviver para que haja a ideia de convívio, de liberdade, de alegria e tudo mais. É por isso tudo, meus irmãos, que nós precisamos perceber que dentro da família existem papéis claros que Deus deixou para a família. E esses papéis são bem definidos, esses papéis existem limites bem demarcados, esses papéis precisam ser recebidos pelos seus pais. Os pais não podem abrir mão da autoridade que Deus colocou sobre eles. A autoridade que os seus pais têm, eu vou falar sobre isso aqui, de cuidar dos seus filhos. É assim que Deus constituiu a sua família, é dessa forma que Ele estrutura e organiza para que tudo funcione de forma saudável, para que a gente possa viver como foi lido aqui o Salmo 128. Eu sentado à roda da minha mesa, como uma videira frutífera, os meus filhos. Porque, querido, vamos ser sinceros, não tem coisa mais gostosa do que isso. Não existe. Você junta a sua família, você ri, você brinca, quando há um respeito, quando há de fato a percepção de que os filhos e os pais entenderam, não existe coisa mais deliciosa. É por isso que ano após ano eu falo sobre família, porque a minha oração é para que você viva isso. Eu estou falando aqui diante de vários pais, para que você viva isso, essa alegria que Deus concedeu para nós. Mas para a gente chegar lá, queridos, a gente precisa perceber que os pais, os responsáveis, eles têm alguns papéis, como os filhos têm também. E se houver algum tipo de inversão nisso, se houver algum tipo de ataque nisso, a nossa família vai ficar por um fio, sim. Eu creio, meus irmãos, que quando falamos sobre inversão de papéis,
por um lado, na nossa sociedade, estabelecidos por Deus, esses papéis, é porque nós vivemos numa época em que eles querem sacudir os princípios de autoridade, eles querem jogar por terra todo o jugo imposto pelos seus pais, pelas autoridades, querem viver uma anarquia dentro da sua própria casa. Por isso, a Bíblia nos fala que é quebrar todo o princípio que Deus tem para a vida e para a sociedade, delegada pelo próprio Deus. Perceba como é que Paulo faz para resgatar tudo isso. A primeira coisa que ele fala é dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É o que o texto nos diz. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Esse texto vai nos dizer que tem uma referência legítima e imediata, independente do sexo, independente da idade, inclusive filhos adotivos, inclusive netos, são pessoas que estão sob a responsabilidade de outras. E o que Paulo quer dizer aqui para nós é que os filhos, eles precisam sujeitar-se aos seus pais, sujeitar-se à responsabilidade e à autoridade dos seus pais que foi imposta por Deus. Significa, por outro lado, obedecer, prestar atenção no que foi dito para ele. A palavra obedecer significa, no grego, alguém se sujeitar a outro, alguém abrir os ouvidos e perceber o que o outro está falando. É essa que é a ideia de obediência, é ouvir sobre alguma coisa, é se colocar debaixo daquele que está falando, eu parar para obedecer. Eu ouvi a voz daquele que fala comigo com autoridade. E é isso que Paulo está dizendo aqui para os filhos. Eles precisam prestar atenção naquilo que os pais estão os orientando, estão os direcionando. Por outro lado, obediência também significa que os filhos respeitam os seus pais, reverenciam os seus pais, têm consideração pelos seus pais, tratam os seus pais com respeito, com dignidade, como pessoas especiais, colocadas por Deus na posição de autoridade. Eu tenho para mim, meus irmãos, ainda mais os pequeninos, que eles só vão entender sobre Deus, quem de fato é Deus, tem uma percepção melhor sobre Deus, quando eles começarem a entender a autoridade dos seus pais, porque aí eles não vão ter dificuldade alguma de perceber a autoridade de Deus sobre as suas vidas. Eu creio, meus irmãos, que Paulo está querendo dizer para nós aqui, que os filhos, eles precisam honrar os seus pais. Honrar os seus pais. E quando Paulo está falando isso aqui, ele também está pensando nos filhos adultos, dizendo que para os filhos adultos, porque era muito comum na cultura judaica, os filhos cuidavam dos pais até a idade avançada. Por um lado também, chamando a atenção dos mais adultos, significa que os filhos adultos precisam cuidar dos seus pais, até mesmo em questões financeiras. Gastar tempo com seus pais no seu tempo de necessidade. É assim que os filhos no Velho Testamento honravam os seus pais, sustentando os seus pais financeiramente. Naquela época, queridos, não havia aposentadoria, não havia INSS, não havia nada disso. Os filhos dependiam da boa vontade os pais dependiam da boa vontade dos seus filhos. Por isso que quanto mais filhos eles tinham, melhor era para os seus pais, que davam uma sustentação melhor para eles. Eu creio, meus irmãos, e aqui eu quero jogar mais luz sobre essa palavra obediência. Porque o contrário dessa palavra obediência, ou honrar aqui, significa desprezar. Filhos que desprezam os seus pais, a Bíblia nos diz que são amaldiçoados por Deus. Tem um texto no Velho Testamento que dizia assim, que quando um filho desprezava o seu pai, podia pegar o filho e apedrejá-lo até a morte. Era assim que era tratado. Por um lado, os filhos não obedeceram aos seus pais, significa que eles não dão atenção aos seus pais, eles não se submetem a ele, eles não estão nem aí para as orientações dos seus pais. E sabe o que acontece com filhos assim? Eles estão sob um julgamento do próprio Deus. Eu creio, meus irmãos, que sinais que mostram para nós que a família está por um filho, é quando os filhos são rebeldes. É quando os filhos, eles olham tudo e não se ajustam à vontade dos seus pais, não respeitando a vontade dos seus pais. Eles se colocam numa posição de anarquia, de rebeldia, se tornam filhos incorrigíveis.
incorrigíveis. Eu sei que você conhece história de colegas seus na adolescência, e você conhece a história dele, e eles foram rebeldes com seus pais, eles confrontaram os seus pais, eles bateram de frente com seus pais. Eu te faço uma pergunta: como é que está a situação dele hoje? Me fale como é que está a situação dele hoje, se ele não mudou, se ele não se arrependeu. Me fale como é que está a situação dele hoje. Porque é isso que o texto da Bíblia está nos dizendo, queridos. No Antigo Testamento, os filhos que amaldiçoassem os seus pais, como eu disse, eles deveriam ser apedrejados pela comunidade de Israel. Eram lançados sobre eles maldições, eles eram abominados, eles eram jogados para fora, porque não respeitavam os seus pais. Não entendiam a autoridade de Deus que Deus havia colocado sobre os seus pais. Eu creio, meus irmãos, que hoje nos nossos dias não é muito diferente quando nós encontramos filhos que eles se comportam de forma escandalosa, eles trazem vergonha para os seus pais, eles causam peso financeiro sobre os seus pais e às vezes nem se importam com isso, eles rejeitam os conselhos, eles ridicularizam, eles negligenciam, porque infelizmente, eu estou falando isso porque eu já passei, assim, não tem muito tempo que eu passei por essa fase de adolescente, não é verdade? Eu não sei porquê, mas assim, tinha um momento assim que eu queria bater de frente com a minha mãe. Eu não sei se isso era sinal de maturidade, era mais sinal de imaturidade. Porque os adolescentes, quando eles vão crescendo, passa a cabeça deles que eles sabem mais do que os pais. Eles estão mais antenados do que os pais. Eles têm mais informações do que os pais. Os pais são sempre antiquados. Os pais estão sempre atrasados. Coitado dos velhos. Coitado, os velhos não sabem nada. Eu é que sei tudo. Passa essa percepção na cabeça de muitos adolescentes. E é por causa disso que muitas vezes, às vezes, eles negligenciam os seus pais. Paulo está pedindo aqui: filhos, obedeçam os seus pais, respeitem os seus pais, acatem os seus pais, não os amaldiçoem, não os desprezem, não os insultem, não se coloque acima deles. Isso não significa, meus irmãos, por um lado, que o relacionamento dentro de casa vai ter que ser mecânico. Não significa, por um lado, que não vai ter uma liberdade do pai com o filho. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo chamar a sua atenção. É que os filhos precisam entender que a autoridade os pais têm sobre a vida deles. E os filhos não podem ultrapassar essa linha de autoridade. Às vezes eu fico vendo filhos que eles falam com a voz um pouco acima dos pais. Eles gritam um pouco a mais para com seus pais. Eu não sei se isso é um bom sintoma. Pessoalmente eu não sei. Pelo menos eu sou de uma geração que aprendi desde pequena a pedir bênção à minha mãe. Benção mãe, benção pai. Não é verdade? Minha mãezinha me ensinava a cantar uma oração na hora de agradecer. Graças te damos ao Senhor por esse pão que tu nos dá. Eu creio, meus irmãos, que é importante demais nós, os filhos, aprenderem a obedecer aos seus pais. Mas tem uma maneira que os filhos precisam obedecer aos seus pais. Eu já contei essa história aqui uma vez, de uma criança que os pais levaram à igreja, e o pai está falando assim: senta, menino. E o menino ficava de pé. Senta, menino. E o menino ficava de pé. Senta, menino. E aí o menino, por muita insistência, não querendo obedecer aos seus pais, se colocou de pé, virou para o seu pai e falou assim: ó, por fora eu estou de pé, mas por dentro eu estou sentado. Existem, é o contrário, né? Por fora eu estou de pé, por dentro eu estou sentado. Ao contrário. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Exatamente. Obrigado, Nuno. Obrigado. Existem maneiras de obedecer. Eu creio que essa não é a melhor maneira. Eu sei que você muitas vezes obedeceu ao seu pai não querendo. Eu sei. Muitas vezes você foi assim arranhando os dentes. Eu sei. Aquele programa que você estava assistindo, seu pai falava assim: sai daí, vai buscar tal negócio. Eu sei disso. Essa não deveria ser a melhor maneira de nós obedecermos aos nossos pais. Porque no fundo, o que Paulo está chamando a nossa atenção aqui, por um lado, é a obediência de Jesus para com seu pai. Era uma obediência amorosa,
uma obediência livre, mas uma obediência que levava até as últimas consequências, porque Jesus entendeu sim a autoridade de Deus sobre a sua própria vida. O que Paulo diz aqui para nós é que ele espera que os filhos obedeçam os seus pais com coração voluntário, com coração sincero, sem murmuração, sem reclamação. Quantos filhos que falam assim, eu estou fazendo esse negócio aqui, mas não queria fazer esse negócio aqui não, e começam a cuspir um monte de coisa. Estão obedecendo de forma que estão murmurando. Eu creio que nem é isso que Paulo está falando para nós aqui. E às vezes, meus irmãos, quando nós falamos sobre obediência, fica uma pergunta: até quando, até onde os filhos devem obedecer? Até onde? Existe algum limite para a obediência? Será que é tudo que os pais pedem que os filhos têm que fazer? Será que um pai que ele não é modelo dentro da sua casa, um pai que chega em casa bêbado, ou um pai duro, ou um pai intransigente, e ele pede as piores loucuras para os filhos, e os filhos têm que obedecer a si mesmo? Eu creio que existe um limite para essa obediência. E o limite, a Bíblia nos fala, é uma coisa muito simples. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o limite. Quando os pais excedem na sua autoridade para com os seus filhos e pedem coisas aos seus filhos que excedem o limite daquilo que Deus deveria dar para os seus filhos e no convívio com os seus filhos, por um lado, a Bíblia nos ensina uma desobediência civil. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar isso, né? Filhos que eles se rendem ao Evangelho, eles creem no Evangelho, e a família inteira tem uma estrutura de uma outra religião, e os pais falam assim: no dia que você fizer isso, a partir de hoje você não é mais filho mais. Eu creio que essa desobediência é uma desobediência saudável. É uma desobediência saudável. Eu já conheci com várias pessoas que eles estavam até com revolta dos pais, e por causa disso eles foram até para a igreja, e bateram de frente com seus pais. Não sei se esse é o melhor caminho, ou se houve realmente uma conversão ali. Mas eu creio que isso nos mostra um pouquinho sobre o limite, até onde. E Paulo vai dizer um pouco mais à frente, o texto que nós vamos ler aqui, que o limite, por um lado, é quando os pais não excedem a sua autoridade. É quando os pais, por um lado, não provocam os seus filhos. É quando os pais, por um lado, não fazem com que a alma dos filhos seja muito pequena. Você sabe, queridos, que nós temos essa capacidade, né? Nós temos uma capacidade enorme, Paulo vai dizer isso aos Colossenses, de enfermar a alma dos nossos filhos, de fazer com que a alma deles se torne muito pequenininha, dependendo do uso que nós entendemos da autoridade que Deus colocou sobre nós. Paulo vai dizer aqui que uma outra estrutura para a família é justamente por que os filhos devem obedecer. Quais são as razões por trás que os filhos devem obedecer? E o que Paulo vai dizer aqui para nós, que os filhos precisam obedecer porque isso é justo. É o termo que ele usa aqui. Filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, vamos ler aqui? Pois isto é justo. A palavra justo aqui significa apropriado, conveniente, adequado. Ou seja, que está de acordo com a vontade de Deus. A obediência aos pais é algo de uma lei da natureza. Faz parte da estrutura dos filhos obedecerem aos seus pais, porque é justo por vários motivos. É justo porque eles são mais velhos. Eles já passaram pelo seu caminho, eles têm mais experiência, eles têm mais tempo de quilometragem do que você. É justo por um lado, porque eles abriram mão, muitas vezes, do sonho, dos recursos financeiros, para criar você, para cuidar de você. Tem muitos pais hoje, muitos casais hoje, que eles não querem ter filhos, que eles pensam assim: primeiro eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, primeiro eu vou comprar um carro dos meus sonhos, vou comprar um apartamento dos meus sonhos, depois que eu me estruturar tudo, aí eu vou pensar em ter filhos. Porque, de fato, filhos têm custo. É como mostra uma charge, uma vez eu vi uma chargezinha, né? Um filho chegando para o seu pai, falando assim: ó pai, falaram agora que os filhos podem reivindicar o direito de uma parte da grana que os pais devem aos seus filhos, porque na verdade o Senhor tem que me dar isso. Aí o pai, muito calmamente, lendo o seu jornal, falou com ele, inclusive nessa mesma pesquisa, andou dizendo aí, que se eu fizer as contas de 20 anos do gasto financeiro que eu tive com você, você não vai ter grana para me pagar. É
é justo porque os pais, por muitas vezes, têm que abrir mão do seu próprio conforto para a criação dos filhos. Por isso que os filhos têm que obedecer aos seus pais. Eu me lembro de uma cena, meus irmãos, que para mim não é das melhores. Não é das melhores para mim. Mas eu lembro que no velório da minha mãe, por um momento, Gladson, eu olhei para as mãos da minha mãe. E eu fiquei pensando, o que essas mãos não fizeram? O que ela não sofreu? O quanto que ela não teve de desgaste para cuidar de mim? Eu não dava muito trabalho, não é verdade? Então não tem muito problema com isso. Mas cuidar de 7 filhos, cuidar de um filho que era do primeiro casamento do meu pai, o que aquelas mãos não fizeram? Quanta comida, quanta roupa passada, sabe? Quanto tempo gasto ali. É justo para os filhos obedecerem aos pais. E Paulo está dizendo, uma das questões é essa. É por isso que os filhos precisam obedecer aos seus pais, sim. E Paulo vai dizer aos Colossenses, porque por um lado é uma questão de gratidão, por causa do esforço deles para com vocês, do investimento, do tempo, do amor, do dinheiro e tudo mais, da educação que os pais dão para os seus filhos. Outra coisa que Paulo vai dizer aqui, que estrutura a vida em família, por que os filhos devem obedecer aos seus pais? Paulo chama a atenção do mandamento de Deus. Leia comigo os versículos 2 e 3, por favor. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Presta atenção nisso aqui, filhos. Presta atenção nisso aqui. Paulo não está citando esse texto à toa. Paulo não está citando isso por uma questão qualquer. Paulo está citando isso porque fazia parte da vontade de Deus, de forma clara, daquilo que Deus quer para o seu povo, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E quando Paulo utiliza esse texto aqui, sabe o que ele está querendo dizer? Que quando os filhos desobedecem os seus pais, é a mesma coisa de alguém matar uma outra pessoa. É a mesma coisa de alguém furtar de alguém. É o mesmo pecado do adultério, porque está tudo num pacote só. Quando os filhos desobedecem aos pais, eles estão quebrando uma lei de Deus. Uma lei que Deus instituiu. E para Deus, você quebrar o 7º mandamento, o 8º mandamento, não faz diferença se você quebrar o 5º mandamento. É isso que ele está dizendo aqui. Filhos que desobedecem aos pais, eles não têm respeito por eles. Eles devem se perguntar seriamente se a sua experiência com Deus é autêntica. É por isso, queridos, que a gente sempre ora pelos nossos filhos. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu quero dos nossos filhos é que eles temam a Deus. Porque se eles temerem a Deus, eles vão ser obedientes aos seus pais. Se eles amarem a Deus, eles não vão ter dificuldade alguma de serem obedientes aos seus pais. É isso que Paulo está dizendo quando ele puxa o 5º mandamento e relembra o 5º mandamento, dizendo que os filhos precisam honrar os seus pais. Um dos efeitos que a palavra de Deus produz na vida daquelas pessoas que são salvas é a obediência. É a obediência. O primeiro fruto que aparece é a obediência, alguém que se submete à vontade de Deus. Portanto, filhos, Paulo está dizendo, honre o seu pai e honre a sua mãe. Queridos, é muito triste você viver uma realidade de filhos mesmo os adultos, quando eles esquecem os seus pais, quando eles desprezam os seus pais, quando eles não respeitam os seus pais, quando eles zombam dos seus pais, quando eles riem dos seus pais. Eu já tive essa experiência triste na minha vida, de ver uma pessoa de forma muito clara desonrando os seus pais. Eu não sei como é que está a situação do cara hoje. A única coisa que eu posso te dizer é que ele estava dentro da igreja. E como eu sabia que ele estava dentro da igreja, eu usei o 5º mandamento na cara dele, e aí ele não gostou. Porque eu pedi para ele honrar os seus pais. Portanto, filhos, obedeçam os seus pais, honrem os seus pais. Aprendam a se submeter à autoridade dos seus pais. Às vezes eles podem não ter um conhecimento que você tem, que você adquiriu, que você está adquirindo na escola, na faculdade. Mas eles têm uma coisa que Deus deu só para eles. É a autoridade de Deus sobre a vida deles. Sobre a sua própria vida. E isso nem professor de escola, nem ninguém vai tirar. Porque Deus é quem instituiu.
Portanto, filhos, obedeçam os seus pais. E Paulo, finalizando esse texto, ele diz assim: se vocês obedecerem aos seus pais, tem uma promessa embutida aqui. Qual que é a promessa? O versículo número 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus promete que tudo irá bem aos que obedecem e honram aos seus pais. Da mesma forma como eu sou testemunha de filhos que na minha adolescência não respeitavam os seus pais. E hoje a vida do cara, porque ele não se arrependeu, continua uma porcaria. Eu sou testemunho de muitos filhos que de fato eles respeitaram seus pais e continuam respeitando seus pais. E confesso a vocês que dá uma alegria enorme quando você convive com pessoas assim, quando você vai na casa deles, quando você percebe o relacionamento dele com a mãe, uma senhora já idosa, ou com o pai, com um senhor mais idoso. É um negócio que enche a alma da gente, que nos dá uma alegria imensa. Paulo está dizendo aqui para os filhos: obedeçam os seus pais. Há uma bênção envolvida aqui. Filhos que obedecem os seus pais, eles serão abençoados por Deus. Eles terão uma vida próspera, uma vida longa. Eles serão bênçãos. É o que Deus está dizendo nesse texto aqui para nós. É agradável a Deus, queridos, que os filhos obedeçam aos seus pais. Antes, os filhos precisam entender que antes de agradar aos seus pais, ele está agradando a Deus. Ele está agradando a Deus. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que o grande problema é esse. O grande problema é esse. E nós pagamos um preço caríssimo por causa de pensamentos como esse. E aí o apóstolo Paulo, para não deixar barato, achar que é só para os filhos, trouxe uma palavra também para os pais. Olha o que ele diz no versículo número 4. Leia comigo, por favor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Meu irmão, uma coisa que eu tenho aprendido: tudo que você fizer, faça com amor. Se você chamar a atenção do seu filho, chame com amor. Se você admoestá-lo, admoeste com amor. Se você tiver que ter uma palavra mais dura com ele, tenha uma palavra mais dura, mas o faça com amor. É isso que Paulo está pedindo aos pais aqui, quando ele fala para criar os filhos na disciplina e na orientação do Senhor. Os pais precisam assumir a responsabilidade pelos seus filhos, de cuidar dos seus filhos, de criar os seus filhos no caminho do Senhor, criar os seus filhos com amor e com cuidado. Agora, quando a gente lê esse texto, nos passa um pouco despercebido, porque no tempo do apóstolo Paulo, havia um direito romano, havia uma lei que dava plenos direitos ao pai de fazer o que ele bem entendesse com a vida dos filhos. Era uma lei chamada o pátrio poder, ou, no latim, por favor, pater familias. A ideia dessa lei que Paulo está combatendo, quando ele pede aos pais para que não provoquem os seus filhos a ira, é porque essa ideia do pátrio poder era a ideia de que o pai tinha poder absoluto sobre a sua família, a ponto tal de que um pai podia vender os seus filhos como escravo. O seu pai podia obrigar o seu filho a trabalhar no campo como se fosse um preso. Ele podia dispor da lei que ele desejasse e usar o seu filho da forma que ele bem entendesse. Ele podia castigar o seu filho da maneira que ele bem entendesse, ao extremo, infligindo dor ao seu filho, até mesmo a pena de morte. Quando Paulo está escrevendo esse texto, ele está combatendo a ideia do pater familias, do poder absoluto que os pais tinham. Porque naquele tempo, essa lei exigia, por exemplo, dava aos pais o direito de abandonar os seus filhos. Quando nascia uma criança, e aquela criança era colocada sobre os pés dos seus pais, se o pai não olhasse, ele podia virar as costas e largar aquela criança ali. Era isso que constituía no direito romano. O pai poderia não reconhecer aquela criança e largar aquela criança ali e descartar aquela criança ali. Eu não entrei nesse detalhe, mas os laços familiares entre os romanos era complicadíssimo. Porque, como eu já falei uma vez,
os romanos, os judeus, eles olhavam para a esposa, né? Como se fosse assim um objeto, a mulher vale menos que um objeto. O romano, ele pensava um pouco diferente. Ele tinha todo o poder sobre a mulher, a ponto tal que ele podia fazer o que ele bem entendesse. Ele podia mandar embora a mulher no momento que ele quisesse. E para os gregos tinham uma outra característica. Os gregos, eles falavam o seguinte: eu tenho a minha esposa, eu tenho as mulheres. A esposa é para cuidar dos filhos e da casa. Quando eu buscar prazer, farra, festa, eu vou lá fora. Meus irmãos, só abrir um parênteses para você. Quando você lê esse texto de Efésios 6, isso aqui é revolucionário. Hoje, sabe por que nós vivemos assim entre família? Por causa do cristianismo. Foi o cristianismo que quebrou essas ideias. Foi o cristianismo que entrou e ensinou os pais a serem pais. Ensinou os filhos a serem filhos. Foi por causa do cristianismo. Se dependesse da lei romana, da lei grega, nós estávamos perdidos com muitos problemas. Naquele tempo, os laços de casamento eram problemáticos, era uma ruína entre homens e mulheres. Eles podiam mudar entre si com sorte a bem entender. Em tais circunstâncias, queridos, um filho era uma desgraça. Ter uma criança era uma desgraça. Os filhos não desejados, eles eram abandonados no fórum romano e se convertiam em propriedade daquele quem quisesse levar aquela criança. Era costume aquelas crianças serem recolhidas de noite por gente que os alimentava só com uma finalidade, de tornar aquela criança como um escravo ou levar aquela menina para um prostíbulo. Era isso aqui. Quando Paulo está escrevendo para os pais não provocar os seus filhos a ira, ele está fazendo uma revolução na maneira que os pais devem se relacionar com seus filhos, respeitando também os seus filhos, percebendo que a autoridade que Deus deu para eles não deve ser ultrapassada. Havia um escritor naquela época chamado Sêneca. Ele era um poeta, um filósofo, melhor dizendo, daquela época. E olha só o que ele escreveu. Ele escreveu assim: sacrificamos a um boi impetuoso, estrangulamos a um cão raivoso, afundamos a faca no gado doente, para que não contagie a outros, e afogamos as crianças que nascem fracas e disformes. Não era só a criança nascer, se ela nascesse com qualquer tipo de imperfeição, os pais poderiam rejeitá-las. Ai, que coisa feia, hein? Há 2000 anos atrás, nossa, que povo ignorante, hein? Queridos, vou contar uma experiência que aconteceu com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, tem mais de 27 anos, né, neném? 27, 28 anos. E a segunda filha dela, Bárbara, menina inteligentíssima. Bárbara deve estar com 15 anos hoje, menina esperta demais. Ela nasceu com lábio leporino, ela nasceu com abertura de palato, né, sem o céu da boca e com abertura aqui. O médico simplesmente chegou. Aborta. Por que você vai querer esse bichinho feio dentro de casa? Aborta. Isso não é só 2000 anos não, meus irmãos. As crianças não eram só abandonadas lá não. Queridos, o nosso país estão... Eu sei que nós estamos pensando só em impeachment, né? Mas existe uma comissão paralela agora, eu vi recentemente, discutindo a questão do aborto no Brasil. A questão do aborto, dando direitos plenos à mãe para fazer o que bem entende. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, dizendo para os pais não provocar os seus filhos a ira, para os pais cuidarem dos seus filhos, para os pais disciplinarem os seus filhos, para os pais corrigirem o seu filho, ele está trazendo algo que vai mudar tudo. Agora um detalhe que eu não falei para você. Paulo está pedindo isso aqui para cristão, tá? Ele está falando para aquelas pessoas que são cristãs. E aqui, meus irmãos, para mim poder encerrar, minha pergunta é uma só. Como é que tudo é possível? Como é que os pais e os filhos podem construir laços fortes, cordas firmes em seus relacionamentos? Como é que eles podem conseguir resistir ao seu tempo com tanta ideia contrária à família? Como é que eles podem viver nesse tempo
Como é que os filhos podem entender a autoridade dos seus pais? Na nossa sociedade pragmática, que nos enche com coisas assim, 5 passos para o seu filho te obedecer, 10 lições que mudarão a sua família, 20 práticas testadas e provadas para transformar o seu filho da noite para o dia. Paulo não responde assim. Como é que os pais e os filhos podem conviver dentro de casa e criar laços fortes? Esse texto está debaixo do versículo 18 do capítulo 5, que eu queria que você lesse comigo. Por favor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só tem um jeito, Paulo vai dizer. Papai e mamãe, se você for cheia de Deus. Filho, se você for cheio de Deus, você vai obedecer aos seus pais, você vai respeitar os seus pais. Paulo está dizendo aqui para nós que a única forma da nossa família não ficar por um fio é quando um pai, quando uma mãe, quando um filho, eles forem cheios do Espírito Santo, eles forem tomados pelo poder do Espírito Santo e demonstram isso na sua vida, porque eu creio, meus irmãos, que um pai, uma mãe e um filho, um marido, um avô, um responsável, quando eles são cheios do Espírito Santo, eles promovem famílias firmes, bem enlaçadas. Sabe por quê? Porque eles não se abrem para o pecado. Por quê? Porque eles não se abrem para o adultério. Por quê? Porque eles não se abrem para a mentira. Por quê? Porque eles não se abrem para o engano. Por quê? Porque eles não permitem que o coração deles endureçam. Por quê? Porque eles abrem o coração deles para se tornarem pessoas mais compreensivas. Por quê? Porque eles não acham que eles têm poder sobre tudo, se acham acima de tudo. É isso que Paulo está dizendo quando nós enchemos a nossa vida com Deus, com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Pais assim não vão ter problemas com essa ideia de pleno poder. Isso não bate no coração deles. Por isso, queridos, que eu sempre gosto de dizer, só tem uma forma da gente poder entender essas coisas. É se a gente sujeitar o nosso coração à vontade de Deus. É se a gente pedir a Deus para tomar o nosso coração. Eu conheço, queridos, muitos pais, porque são homens e mulheres tementes a Deus, que muitas vezes eles já chegaram para os seus filhos e pediram perdão para os seus filhos. Talvez teriam todos os direitos para fazer o que quisesse com aquele moleque. Mas eles perceberam que eles passaram dos limites. Eles perceberam que eles foram duros demais. Como eu conheço muitos filhos, que porque estão cheios do Espírito Santo, eles oram para os seus pais, e eles querem dar o melhor dele para os seus pais. Eles querem servir os seus pais, eles não querem desagradar os seus pais. Eles não querem entristecer o coração dos seus pais. Sabe por quê? Porque estão buscando ser cheios do Espírito Santo. O Evangelho que Jesus nos trouxe, é isso que Ele está promovendo em nós. Uma mudança no nosso coração. Abrindo o nosso coração para a possibilidade de Deus trabalhar em nós. E Deus trabalhando em nós. Porque um dia nós reconhecemos que naquela cruz Jesus pagou o preço por nós. Nós percebemos que foi por causa da cruz, nós entendemos perfeitamente. Quando um filho, ele olha para a cruz e ele entende a cruz, ele percebe que às vezes ele está passando dos limites com seus pais. Ele percebe que ele não está bem com seus pais. Ele se volta e pede perdão aos seus pais. Pais que olham para a cruz, que entendem perfeitamente que Jesus pagou o preço por eles ali naquela cruz. Muitas vezes eles chegam para os seus filhos e falam assim: meu filho, me perdoe. Eu passei do limite com você. Sabe o que é isso, queridos? São pais que estão buscando, e pais e filhos que estão buscando ser cheios do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida alguma que não se tornam famílias por um filho. Se tornam famílias seguras, famílias firmes, famílias onde a bênção de Deus está presente.
Eu queria orar por você, queria pedir a Deus pela sua vida. Oh Deus, eu quero, nessa noite, colocar em especial, ó Deus, as nossas famílias nas tuas mãos. Colocar a vida de vários pais que aqui estão conosco, vários filhos também. E pedir ao Senhor, ó Deus, como o apóstolo Paulo nos diz, enchei-vos do Espírito Santo. Que o Deus, Criador de tudo, que um dia se revelou na pessoa de Jesus, que um dia foi filho e se submeteu à vontade do seu Pai, foi obediente até a morte, morte de cruz, que morre naquela cruz por nós, para levar sobre si essa dificuldade que nós temos, de obedecer, de respeitar, de perceber o plano de Deus, para levar essas mazelas do nosso coração, essa dureza do nosso coração. Foi isso que Jesus fez ali na cruz. E eu creio, ó Deus, quando o ser humano se rende a Cristo, quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando ele reconhece que ele foi falho, quando ele sabe que o lugar dele era naquela cruz, mas Jesus foi no seu lugar, e ele reconhece Jesus, e ele crê em Jesus. Pai, eu creio, Deus, que algo novo começa a acontecer. E a minha oração, que se tiver famílias aqui que estão por um fio, se tiverem casamentos aqui que estão por um fio, se tiverem relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais que estão por um fio, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor que tem todo o poder, esteja visitando esse coração. Pai, eu sei que muitos de nós, quando queremos constituir famílias, queremos o melhor, pensamos no melhor, mas muitas vezes não é isso que acontece. É por isso, Deus, que nós queremos nos curvar diante do Senhor. É por isso que nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja sobre as nossas vidas. É por isso que eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a ser pais, instruir os nossos filhos, amar os nossos filhos, dedicar tempo a eles, mostrar para eles assim que a autoridade que o Senhor deu para nós é uma autoridade em amor, porque recebemos do Senhor. Deus, para que amanhã eles possam colher na sua casa a alegria de ter os seus filhos sentados junto à mesa, celebrando. Pai, eu clamo o Senhor também pelos filhos, ó Deus. Às vezes a dificuldade que eles têm de entender os seus pais, às vezes a dificuldade que eles têm de perceber, às vezes, a vida dura dos pais. Deus, visite o coração deles também, para que eles cresçam e sejam homens e mulheres que tenham, ó Deus, a certeza no coração de que Deus está trabalhando na vida deles. Pai, muitos deles precisam se arrepender diante do Senhor. Muitos adolescentes precisam se arrepender, precisam confessar diante do Senhor os seus pecados, precisam reconhecer diante do Senhor que são falhos, estão falhando, estão distantes do Senhor e precisam colocar sua confiança em Jesus. Deus, visite-nos, ó Pai, nessa noite. Traga, Deus, um bálsamo aos nossos corações e nos ajude. Nos ajude, Deus, a caminhar conforme o teu querer e a tua vontade. Queremos sim, ó Deus, ter famílias, que esses fios entrelaçados, eles possam estar preparados para as dificuldades da vida, para o peso da vida, para as questões que a vida